Olá, pessoas! E aí, vamos falar sobre física? Vamos conversar sobre física? Judeu aqui, a gente vai conversar aqui sobre análise de gráficos, né? Ficar ligado aí nos detalhes, saber interpretar gráficos, o que há em cada eixo, o que a área representa, precisamos ficar ligado. Vamos atacar logo as questõezinhas aí? Vamos começar com esse aí de 2009, vamos atacar. Você tem aí uma questão onde você tem, primeiro, olha o eixo. Velocidade, tudo bem? Você tem aqui o eixo vertical da velocidade e o horizontal é o tempo. Para 3 dinossauros que se movem. Cara, de gráfico de velocidade por tempo, só tem uma coisa que realmente é muito importante. É a área. A área abaixo do gráfico sempre representa a distância que o móvel anda, o deslocamento dele. Num gráfico de velocidade por tempo. Vamos lá. Nos 8 minutos de perseguição representados na figura, o brachiosauro percorre a distância de 2.400 metros. Bom, ele quer a distância? Gráfico de velocidade por tempo é só calcular a área. Como é que a gente pode calcular essa área aqui? Você está vendo aqui, basicamente, que o brachiosauro é esse aqui, que ele sobe para depois fazer o quê? Cair. Tudo bem? Como é que eu posso calcular? Eu vejo um trapézio deitado e outro trapézio igualzinho a ele. Então, bora. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, aí nós temos a base maior, que é 450, e a menor é 150. Então, fica 450 mais 150, base maior mais base menor. A altura é 4 sobre 2. 450 com 150, 600. Vezes 4 sobre 2 é vezes 2, 1.200. Então, essa área aqui é 1.200. Então, essa outra também é 1.200. Então, dá 2.400, está certo o item. Facinho? Cuidado aí com esse detalhe aí da área. Vamos ver o que mais. O que nós temos mais aí? Na situação de perseguição representada na figura, no intervalo de tempo de 0 a 4, as velocidades médias do T-Rex e do Triceratops são iguais. T-Rex e Triceratops. Bom, o tempo é o mesmo, de 0 a 4, né? Então, se eles andarem a mesma distância, a velocidade média é igual. Perceba, do Triceratops é essa área a distância. Do T-Rex é essa aqui. Você percebe que esse triângulo encaixa aqui. Então, a área do T-Rex é a mesma área para o Triceratops. Se as áreas são iguais, é porque as distâncias são iguais. Se a distância e o tempo é igual, a velocidade média também é igual. Era só uma análise de gráfico. Se você contasse os quadradinhos, você matava. 39. Fica ligado no item tretoso. Suponha que na situação de perseguição representada na figura, a distância entre o T-Rex e o brachiosauro, em t igual a 0, seja ΔX. E que o T-Rex esteja perseguindo o brachiosauro. A vantagem é ΔX. Nesse caso, para que o T-Rex alcance o brachiosauro em instante t menor ou igual a 8, até 8, é necessário que ΔX seja menor ou igual à distância que o brachiosauro é capaz de percorrer em 8 minutos em situação de perseguição, como é representado no gráfico. Mexer com o gráfico. Olha só. Isso aqui é a distância que o brachiosauro anda. Isso tudo é a distância que o T-Rex anda. Então, isso aqui é o ΔX. É a vantagem do T-Rex. Confere? Então, isso daí é o ΔX. Então, peraí. O que nós temos? A distância total do T-Rex é a distância que o brachiosauro vai andar, somado com o ΔX. Ele tem que cobrir a vantagem e ainda andar o que o brachiosauro andou. Então ele quer saber se esse ΔX é menor ou igual à distância que o brachiosauro anda. Ele está perguntando se essa área ΔX é igual à área de baixo. Bom, ele quer saber se esse ΔX aqui é igual à área de baixo, né? Bom, é só comparar. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Esses 8 quadradinhos aqui é a mesma coisa que esses 8 quadradinhos aqui. Como isso encaixa aqui, essa área, o
que eu estou grifando é igual a essa daqui. As áreas são iguais? São. Então, a distância ΔX que ele anda é igual à distância que o Brachiosauro anda nos 8 minutos? Tá certo o item. Mas é um item muito, muito cabuloso, tudo bem? Não é um item assim muito agradável, né? A gente só precisava comparar as áreas. Vamos lá. Na situação de perseguição da figura, se o T-Rex estiver perseguindo o Triceratops, né, perseguindo ele, em um tempo de 0 a 2, o T-Rex estará se aproximando. 0 até 2, só até aqui o 2. Você está vendo que a velocidade do Triceratops é maior que a do T-Rex? Se a velocidade do Triceratops é maior que o T-Rex não está alcançando. O Triceratops está se afastando. Se ele está se afastando, não está aproximando e o item está errado. Menor velocidade no T-Rex faz com que ele esteja ficando para trás. Olha essa outra aí. Do mesmo. Considerando as informações da figura. Que figura? Um gráfico de frequência por tempo. O tempo passa e a frequência está fazendo essas gracinhas aí. Considerando as informações da figura no contexto musical, é correto concluir que em situação de perigo, o Triceratops emitia ondas sonoras com altura superior do som emitido pelo Brachiosauro. Tá vendo que o Triceratops tem uma frequência alta e o Brachiosauro lá embaixo? Então a frequência do Triceratops é mais alta do que a do Brachiosauro. É uma altura maior do que a do Brachiosauro. Foi o que ele falou? Certo. Ficar ligado aí nas propriedades do som. Em situação de perigo, o Triceratops era capaz de emitir som mais grave que o T-Rex. Não! A frequência do Triceratops não é lá em cima? Se é lá em cima, é a frequência alta, aguda. Não, mais grave que o T-Rex, não. Pode até ser igual, porque há uma interseção. Mas mais grave, não. As informações apresentadas na figura são suficientes para se concluir corretamente que em situação de perigo, o T-Rex emitia som com intensidade maior que a do som emitido por Triceratops e Brachiosauro, o que poderia ter representado uma vantagem evolutiva daquele dinossauro com relação a esses. Galera, é um gráfico de frequência. Tem alguma informação de intensidade aí? Então você consegue dizer que a intensidade é maior? Não. É um gráfico de frequência, não é de intensidade? Errado o item. Não é correto inferir. A figura ilustra uma possível representação do diagrama de fase da água. É para julgar. Na qual consta o ponto triplo, região em que ocorre simultaneamente estado gasoso, líquido e sólido. Isso aí pode ser a água? Pode, certo. Por causa disso aqui. Tá vendo que conforme, né, uma substância normal, o gráfico é assim. Mas para a água, o que acontece? Tem aquele intervalo de quê? De anomalia, né, de 0 a 4 graus Celsius, que você aquece a água, em vez de expandir, ela contrai. Então, como ele está voltando ali naquela posição, isso daí representa a água. Só saber comparar. E esse aqui, meu povo, e esse aqui? Considere que uma equipe de engenharia tenha utilizado o modelo de implosão apresentado no texto 2, tenha filmado a queda do prédio. Considere que após a análise das imagens, tenha sido esboçado o gráfico acima. É a velocidade da queda da laje superior de massa em mão, em função do tempo. Temos aí um gráfico de velocidade por tempo. Massa demais. 11. Após 3 segundos, registrou-se uma força de resistência de 3,7 vezes m newtons. Vamos descobrir qual é a aceleração dele? Então, peraí, qual é a aceleração? Após o 3, ele aumentou quanto de velocidade? Do 29,4 para o 35. Ele aumentou 5,6. Então, ele aumenta 5,6 com a aceleração. 5,6 metros por segundo em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, a aceleração é de 5,6 metros por segundo ao quadrado. Vamos considerar a gravidade aí 10. Se a gravidade é 10, quanto que isso daí é menos que 10? Para saber o quanto que a resistência do ar está impondo sobre essa laje. Quanto que é 9,8? Vamos botar 10 mesmo, porque ele não falou aí.
10 menos 9,8. 10 menos 9,8, ou 10 menos... Nossa, que besteira que eu falei. 10 menos, é porque eu estava falando de 9,8. Menos 5,6, gente. 10 menos 5,6 vai dar 4,4. Quem seria a força de resistência? Massa vezes aceleração? A massa é m e a aceleração é 4,4. Ele falou que é 3,7 vezes m. O item está errado. Mesmo se você usasse o 9,8, ia dar um valor bem mais distante, tudo bem? Com 9,8 menos 5,6, né? 8 menos 6, vai dar 4, também não dá. Tá errado mesmo. A altura do edifício é superior a 75 metros. Vamos lá. A altura do edifício. Vamos calcular primeiro essa área aqui. Por quê? Porque a distância percorrida é a área no grau velocidade por tempo. Vai ser 29,4 vezes 3 sobre 1. Não, é sobre... Meu Deus, sobre 2. Base da altura sobre 2. 29,4 vezes 3... Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho. 29,4 vezes 3 dividido por 2. Deu 44. Então essa área aqui tem 44,1 metros. É a distância que ele anda, tá bom? Agora vamos calcular esse outro, para ver o quanto que ele anda. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Qual é a base maior? A base maior é 35. A base menor é 29,4. Vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Veja que o trapézio está deitado. Deu por volta de 32. Qual a distância total que ele andou? 32 metros com 44 metros. Já dá 76 metros. Então a altura do edifício é superior a 75? Certo. Durante os 4 segundos iniciais, a laje caiu em queda livre? Errado, né? Você está vendo que uma inclinação para o gráfico e depois outra? Ele tem uma inclinação, depois ele diminui. O que seria queda livre? Cair somente devido à gravidade. Então, não é queda livre e o item está errado, né? Se fosse a mesma reta, a gente calculava a aceleração e via se dava gravidade 10 ou 9,8. Seria queda livre. No mais é isso, a gente fecha por aí. A gente volta a se ver, Judeu desligando. Valeu!